Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projetos na Prática, GPNP. E hoje estamos com a nossa 20ª entrevista. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido, que têm comentado, têm feito perguntas. Isso nos motiva, né, a chegar a essa 20ª entrevista. Como vocês sabem, o objetivo da entrevista é o quê? É passar conhecimento e inspirar as pessoas com o trabalho dos nossos entrevistados. Esse é o nosso principal objetivo. E hoje, o entrevistado ele é muito especial para mim. Vocês vão entender por quê. Eu sempre recomendo que as pessoas se inspirem e usem como referência profissional alguém que ele conheça presencialmente. De preferência no início da carreira ou no meio da carreira. Para mim, isso é muito importante, eu sempre faço isso. E hoje vamos conversar com a minha referência. Com a minha referência, fui estagiário dele, a gente vai contar as histórias aqui. E quando eu fui estagiário dele, ele era um engenheiro na parte de inovação, com doutorado, né? E agora ele é diretor superintendente desta mesma indústria petroquímica que eu fui estagiário lá. A gente vai contar essa história, então. Então, é o Zé Luiz de Almeida. Apesar do sobrenome Almeida, a gente não é parente, eu também tenho Almeida no sobrenome, mas a gente não é parente, né? Zé, como eu chamo ele, Zé, muito obrigado, Zé, muito obrigado mesmo por você ter aceito, né? Para mim é muito importante ter a sua presença aqui. Muito obrigado, Zé. Para começar, Zé, eu queria que você falasse rapidamente a sua trajetória, porque a gente vai detalhar essa trajetória na entrevista, né? Como foi essa sua trajetória nessa parte de inovação até chegar a diretor superintendente de uma indústria. Fala rapidamente e a gente vai detalhando. E, mais uma vez, muito obrigado. Oi, Etienne. É um prazer muito grande falar com você, conversar com você, dar essa entrevista. Puxa vida, eu fico muito contente mesmo, viu? Você foi um rapaz que eu conheci bem jovem, né? Bem jovem, mesmo no início da sua carreira. Eu sabia que você ia muito longe, viu? Meus parabéns, viu, Etienne? Bom, conversando, né? Eu me formei em engenheiro químico, ok? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá em 1979, né? Já há muito tempo atrás, eu já nem me lembro mais. Logo em seguida, eu fiz a COP, né, a coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia, lá na UFRJ mesmo, com o professor Chimol. Fiz na área de cinética e catálise. Depois fiz um estágiozinho nos reatores RCA, que é o reator de cinética e catálise aplicada. E logo em seguida eu fiz um estágio também na Embrapa, né, lá com o Dr. Papp, lá no Jockey, né, lá no Rio de Janeiro, e foi muito gratificante mesmo. Depois disso, eu vim para trabalhar no CEPED, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Bahia, mas trabalhei pouco tempo. Nós aqui no CEPED montamos um laboratório de caracterização e avaliação de catalisadores, né, e de cinética aplicada, também no CEPED, mas logo em seguida fui trabalhar numa empresa petroquímica, e nessa empresa petroquímica que trabalho até hoje. E, bom, aí passado algum tempo na área de pesquisa e desenvolvimento, essa empresa ela foi adquirida por uma empresa espanhola e fui trabalhar na Espanha. Mas antes disso, é isso mesmo, mas antes disso, viu, Etienne, eu parei, depois de 10 anos trabalhando na empresa, eu resolvi fazer o doutorado, né, lá na França. Aí fiz um doutorado na França e gostei muito mesmo, mas muito mesmo desse doutorado na França. Foi muito bacana, porque eu me especializei na parte de zeólitas, né? E aí começou, então, um grande desenvolvimento com os eólitas, da minha parte, principalmente nas reações de alquilação. Aí foi realmente quando começou tudo, né? Foi muito bacana mesmo esse trabalho que nós fizemos. Depois, voltando para o Brasil, logo em seguida, passado uns 6 meses aproximadamente, eu fui para a Espanha, né? Na Espanha, eu fiquei durante 10 anos, né? 10 anos, foi muito tempo que eu fiquei na Espanha. E dentro da Espanha, eu era responsável pela área de investigação, depois responsável pela área de investigação de toda a empresa. E aí, nesse ponto, nós desenvolvemos uma série de tecnologias que depois a gente pode especificar um pouquinho. Muito bacana mesmo. E o que mais me orgulha nessas patentes que nós temos, são patentes PCT mundiais,
é que todas elas, sem exceção, elas hoje são utilizadas na planta industrial. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Aí, logo em seguida, depois desses 10 anos, mas durante esses 10 anos, lá nos últimos 3 anos, me pediram que eu fizesse o MBA de administração, justamente para administrar uma empresa petroquímica aqui no Brasil. Aí eu fiz um MBA de administração e foi muito bacana mesmo, muito útil para a minha vida, porque eu que estava estudando a estrutura cristalina das eólitas, onde botar os lantânidos na zeolita Y, né, comecei então a trabalhar com a parte financeira, com a parte de contabilidade, ler um balanço, interpretar um balanço de uma indústria, né, de uma empresa, saber uma série de informações sobre recursos humanos, né, a parte de supply chain, como funcionava a supply chain, microeconomia, macroeconomia. Isso foi bastante revolucionário na minha vida, porque eu mudei completamente de ramo, né? E acrescentou muita coisa. Não é que eu tenha esquecido o resto, mas acrescentou muito conhecimento, né? Muita experiência na minha vida. E aí voltei para o Brasil para administrar uma empresa, uma indústria petroquímica, e já estou administrando já há mais de 11 anos, né? E gostei muito desse novo desafio. É diferente. Claro que eu dou uns pitoquezinhos, uns pitacozinhos ali na parte de processo, de operações, né? A regeneração dos catalisadores, Na parte ativação, técnica, né? a parte técnica, eu intervenho de alguma maneira também, mas é É, muito interessante porque é um desafio novo, né? Administrar pessoas é muito interessante, é um desafio bastante interessante. Eu acho assim mais complexo do que a tecnologia assim a parte de catálise, é mais complexo, porque envolve muita coisa, muita intuição também e muita empatia, né? Muita capacidade empática que você precisa ter, né, de se colocar na posição dos outros, os desafios dos outros, entender o que cada um é bom, o que cada um é mais fraco e poder complementando isso com cada coisa, né? É mais interessante. muito legal, Zé. Assim, essa parte da empatia que você tem, eu sempre considerei isso muito forte em você, né? Desde a primeira vez que eu conheci você. Você contar a história aqui, como foi que eu conheci o Zé. Eu precisava de um estágio, eu já tinha feito um estágio em outras indústrias, mas precisava de um estágio curricular. E aí me indicaram, né, para conheci uma pessoa, né, na outra empresa. Eu disse, tem uma pessoa lá nessa outra indústria petroquímica que trabalha com catálise, né? E aí, quando eu fui lá falar com você, ele não estava precisando de estagiário. Aí ele me falou uma coisa que me marca. Eu não sei nem o que estagiário faz. Ele me falou, mas eu vou ver o que. Ele falou, tipo assim, eu gostei de você, e eu vou ver né, o que você pode fazer. E o Zé sempre ele tem essa coisa muito do estudo, né, que para mim também é muito legal. Então, ele falou aí que para ele não assumir um cargo de liderança, ou seja, ele assumiu um cargo de liderança com estudo. Então, ele sempre foi muito de estudar. E quando eu fui aí ele me ligou, não sei, acho que uma semana depois ele me ligou. Olha, tem um estudo aqui, eu estou querendo estudar aqui planejamento de experimentos. E era uma coisa nova na época, no final da década de 80, era uma coisa bem nova. Os Era livros utilizando estatística, você lembra? estatísticas, né? Então, simplex, planejamento fatorial. E ele falou assim: você quer estudar isso e a gente aplicar? Então, esse foi o meu estágio. O meu estágio foi aplicar o planejamento de experimento e otimização também de experimentos, no caso, usando simplex, num determinado estudo que estava sendo feito. Então, aí foi que começou a minha paixão. Então, o responsável por ter entrado na área de catálise, né, foi o Zé Luiz, está aqui, né, que foi o responsável por me motivar a gostar de catálise. Então, eu Um trabalho muito bonito. comecei a gostar de catálise, né? Antes eu nem gostava muito de química, mas depois eu comecei a gostar, me apaixonar pela química da catálise especificamente, né? Eu vi que catálise não é muitas vezes, como eu falo, é quase alquimia, né? Muitas vezes você não tem uma teoria tão forte assim, algumas coisas, né? Depois que eu fui começar a perceber isso, né? Então,
foi muito legal, né? E aí a minha vida foi para a catálise. Aí foi, né, eu entrei depois, né, e o Zé Luiz, ele me influenciou, me motivou e também ele é, se esforçou também, teve bastante empenho para me levar para fazer o mestrado na Unicamp. Eu também nunca esqueço disso, né? Então ele batalhou para que eu conseguisse uma bolsa a mais, porque para mim estava bem difícil, né? Então ele foi, né, ele realmente, né, atuou bastante, né, na minha formação, né? E aí eu fui fazer com o professor Mário Mendes, eu fui fazer o, o o mestrado na área de catálise, né? Junto com o Zé também, né, a gente teve bastante, né, a gente teve bastante sinergia nesse mestrado. Então, Zé, então assim, o mestrado para mim foi muito importante o mestrado. Eu comecei a fazer o doutorado, mas já em outra área, e aí já entrei numa outra empresa, a petroquímica, também em catálise, por causa da catálise, que a outra indústria estava precisando de algum especialista em catálise, então por isso que eu entrei também numa outra indústria, na área de inovação em catálise, que era o que eu queria. Eu estava lá, então eu falei, não, pô, é uma oportunidade de voltar para Salvador. Né? Então eu vi que o mestrado ele foi muito importante, o mestrado e doutorado. E como é que foi, Zé, o mestrado e o doutorado para você? Né? Ele foi realmente o início? Você acha que é importante para as pessoas realmente terem um mestrado e doutorado? Olha, Etienne, eu acho que é muito importante, assim, eu acho que nesse domínio da ciência, né, ela é fundamental, o mestrado, porque a experiência que eu tive no mestrado, né, foi que você pode fazer, e você pode fazer o que você do comprometimento que você tem, da dedicação que você tem. O mestrado me ensinou basicamente isso, né? Além, né, de me introduzir na parte da catálise mais profundamente, né, a caracterização de catalisadores, né, nos suportes, como caracterizar os suportes, como fazer impregnação, né, como fazer uma série de técnicas de catalisadores, ele também me ensinou que eu poderia fazer o que eu quisesse na vida, sabe, né, na vida da ciência, desde que eu tivesse assim um comprometimento, uma dedicação muito forte. O Estado nos ajudou bastante nisso. Então, ele me deu muito autoconfiança, né? Ou seja, autoconfiança no sentido de encarar qualquer desafio, né? Eu me sentia bem confiante em encarar qualquer tipo de desafio de ciência. Então, eu fiquei muito grato ao mestrado, fiz o mestrado na COP com o professor Chimol, né, na parte... É, e daí gostei muito mesmo. O doutorado já foi uma especialização assim maior, né? Deixa eu lhe contar um pouquinho, né, um pouco, Etienne, do projeto todo que nós tínhamos, no qual você participou e foi muito importante também. Eu achei assim, isso me marcou muito, né, a sua participação no projeto. Nós tínhamos um catalisador, e temos um catalisador, que ele desativava em 35 dias. Né? Então, primeiro nós estudamos as causas principais de desativação do catalisador, estudamos a formação do coque, que tipo de coque nós tínhamos, né? Um coque menos hidrogenado, mais hidrogenado, tudo mais. E depois estudamos em 4 gramas, né? Tudo isso em 4 gramas de catalisador, um reator. E depois, então, nós chegamos ao momento que tínhamos que fazer uma planta maior para estudar um pouco mais a parte de transferência de massa e energia, né, dentro do reator. Aí fizemos uma planta piloto de 4 quilos, que custou muito dinheiro naquela época, foi quase $1 milhão que nós gastamos naquela planta de 4 quilos. Então, e para regenerar esse catalisador, para ver como esse catalisador é importante para nós. E aí foi a sua participação, né? Porque nós tínhamos vários pontos nesse reator de 4 quilos, né? Vários pontos, vários termopares, né? Vários medidores de temperatura e tudo mais. E a gente não sabia como é que faria os experimentos, né? O que a gente testaria primeiro, né? A concentração de oxigênio bem baixinha no início, depois ia aumentando, depois a introdução de cloro para dispersar a platina, o estânio e o índio dentro do catalisador, como é que nós íamos fazer isso? E aí você fez esse programa de experimentos. Esse programa de experimentos simplificou bastante o número de experimentos, porque era caríssimo fazer um experimento daquele. Então, cada experimento era muito importante e muito caro, e com isso a gente obteve realmente quais são os principais parâmetros mais importantes, né, para a regeneração do catalisador. E a partir daí, né, nós
fizemos, então, a regeneração desse catalisador já em 300 quilos. 4 gramas, passamos para 4 quilos, e depois, então, fizemos já em 300 quilos, já numa outra empresa, que tinha já toda uma infraestrutura para fazer essa regeneração com o nosso procedimento, né, que nós desenvolvemos, e a sua participação aí foi fundamental, porque simplificou bastante o número de experimentos que nós tínhamos, né, para fazer com um reator de 4 quilos. Está lembrado, né, Tine? Foi mais ou menos assim mesmo que nós fizemos. Então, voltando outra vez à sua pergunta, né, do doutorado, aí o doutorado já foi nós, primeiro, desenvolvemos e conhecemos bem uma etapa do processo de produção do linear acrobenzeno, né, que é a PACOL, Paraffin Conversion to Olefin, e depois, mas tinha um outro lado, que era a reação de alquilação, que era feita até hoje com ácido fluorídrico, que é um ácido bastante perigoso, né, e aquele também que era feito com a LCl3, também, ou a LCl3 ou ácido fluorídrico. E a gente estava pensando em utilizar um catalisador sólido. Então, a gente começou os experimentos com esse catalisador sólido, lá em Lyon, lá na França, fizemos, e aí vimos que tínhamos uma oportunidade de trabalhar, e através do shape selectivity, seletividade de forma, nós poderíamos minimizar bastante a quantidade de subprodutos que se fazia nessa reação. Então, nós trabalhamos, desenvolvemos um catalisador, que era uma bordenita desaluminada, desenvolvemos um catalisador que aumentava, através de seletividade de forma, um isômetro muito importante para a lavagem, né, do processo de lavagem, e depois, então, um outro catalisador, que era uma zeolita Y, com lantânidos, né, para aumentar bastante a produtividade da coisa. E começou toda essa parte, né, e assim. E aí a gente terminou esse processo todo, né, quer dizer, ou seja, o doutorado já é uma especialização assim muito muito bacana, né? Você já entra mesmo na estrutura cristalina, você começa a desenhar a estrutura cristalina, você coloca desenhar o número de sítios ácidos, você vai fazendo um trabalho muito muito complexo, muito bacana, com a infraestrutura de laboratórios assim, que deu uma ajuda muito grande, certo? Com difração de raio-x, fluorescência de raio-x, infravermelho, tudo isso nos ajudou bastante a gente desenhar um catalisador. Mas esse catalisador foi desenhado em escala de laboratório, unidade muito pequena. Aí, quando eu voltei outra vez, saí daquele trabalho, quando eu voltei para o Brasil, né, essa empresa viu que a gente tinha uma possibilidade de desenvolver esse catalisador na escala industrial. Aí eu fiquei 10 anos trabalhando na área de pesquisa, onde em 2017 nós culminamos com o carregamento, né, já agora, um carregamento de uma planta industrial com esses dois tipos, com essas duas filosofias. E está funcionando até hoje, em 2017, lá que é uma outra planta do mesmo grupo, que trabalha lá no Canadá. E hoje eu fico muito contente, porque na Espanha nós já estamos também, uma outra planta semelhante à planta que nós temos aqui no Brasil com ácido fluorídrico, tá certo? Nós estamos substituindo essa planta já por um catalisador zeolítico também, certo? Então, isso acho que foi um trabalho muito bacana mesmo. Agora é um trabalho de perseverança, né, Etienne? Trabalho de perseverança. Você tem que ser muito perseverante, né, muito determinado no conhecimento, nos estudos, né, na integração da equipe. Ela é fundamental, ter uma equipe integrada. A gente não pode fazer nada sozinho. Eu tinha uma equipe muito boa, mas muito boa, que nos ajudava em vários aspectos, principalmente na parte analítica, onde a gente estudou todos as quantidades mínimas de subprodutos que apareciam e como evitá-la, e como evitar que esses subprodutos se transformassem em cor, né, no linear acrobenzeno já sulfonado. Então, essa parte assim, foi muito bacana mesmo. Foi um trabalho muito, muito bonito. Viu? Você sempre teve esse espírito investigativo. Quando eu conheci você, né, aí eu descobri, né, que eu não queria ir para operação, para processo, eu queria ir para inovação. Na verdade, eu sempre tinha feito já bastante trabalho, né, mas eu achava que não tinha isso na indústria. E aí, quando eu conheci você, eu vi que não, que podia se fazer realmente pesquisa mesmo,
e desenvolvimento mesmo até chegar a uma tecnologia, né? Então foi isso que me motivou, e aí eu vi que tinha outras empresas também que faziam isso. Então isso me motivou. E eu sempre tive essa coisa do espírito investigativo, da curiosidade, do estudo e desse cuidado com as pessoas, né? Como você falou, né? Que você me motivou muito também isso a ter esse cuidado com as pessoas, né? Eu via, para mim isso é muito forte em você. Como é que é? Como é que você trabalhou com esse espírito investigativo desde o início, desde da faculdade? Você sempre teve isso, né? Ou você foi desenvolvendo? Como é que foi isso? Eu acho que isso era uma paixão minha, conhecer coisas que eu não conhecia, né? Eu acho que uma das características, talvez que eu tenha, é que eu gosto muito de conhecer as coisas de uma maneira profunda, né? Às vezes a gente perde um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem que saber exatamente até que profundidade a gente tem que ir, não perder a parte prática das coisas, né? Do trabalho. Mas a parte de inovação e de investigação, para mim, de pesquisa, né? Ela é muito importante, ela é fundamental. Eu conhecer como funciona, né? Ela é fundamental. E eu acho que para o desenvolvimento tecnológico também. Eu fico brincando com o meu pessoal lá, às vezes com meus amigos, né, de ciência de dados, né? Eu falo com eles o seguinte: os dados, né, são importantíssimos, né? Os dados são importantes, mas a gente tem que fazer um peneiramento daqueles dados. Quando a gente consegue estruturar os dados um pouquinho, aí a gente tem conhecimento, né? A gente tem um pouquinho mais de conhecimento. E quando a gente consegue organizar o conhecimento, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento tecnológico. E aí a gente realmente pode trabalhar no desenvolvimento tecnológico para um determinado fim. Então, um passo assim muito importante mesmo, né? Eu acho que conhecer as coisas de uma maneira e ter criatividade, né? A criatividade, para mim, ela depende muito do grupo, né? O grupo suscita criatividade, né? Porque quando a gente trabalha com pessoas bastante heterogêneas dentro do grupo, é muito bacana, porque são pessoas que têm determinados conhecimentos e determinadas características, vai complementando de outras pessoas dentro do grupo. E com isso você, sabe, eu acho que o ser criativo ele não existe, existe um grupo criativo. Quando você consegue harmonizar as pessoas, né, e trabalhar com elas em grupo, eu acho que aí você potencializa bastante o desenvolvimento intelectual. Acho que dizer muito bacana mesmo. Aí você vai para frente e consegue fazer coisas fundamentais mesmo, sabe? Aí é muito importante o grupo. O grupo eu acho que é uma maneira da gente trabalhar bem. E agora, então, com esse volume, né, com essa capacidade que nós temos de armazenamento de dados, com essa capacidade e velocidade de processamento que nós temos, e com essa interconectividade que a internet nos propiciou, eu me lembro até hoje, viu, Etienne? Primeira vez que você me arranjou um software que eu botei no meu computador, através de um modem, nós nos comunicamos, eu consegui passar para você um arquivo Excel da minha casa para a sua casa, 1 mais 1 é igual a 2. E aquilo eu vibrei, eu falei, caramba, você já viu o futuro como será? Né? Não tinha internet naquela época, né? A gente só fez um computador se comunicar com outro computador por telefone. Via linha telefônica. Eu lembrei Exatamente. disso, Zé, eu lembrei disso. Eu não tinha E aí, lembrado, não, aquilo mas ali, eu falei, rapaz, no futuro, já viu como é que vai ser o futuro? A gente vai poder um na casa do outro. Isso foi, poxa, em 1900 e quanto? Acho que não era nem, sabe? era década de 80 ainda. Exatamente, Década de foi nessa 80. década de 80, e a gente conseguiu passar arquivos, né, muito simples, de um computador para outro, né, através da rede telefônica. Eu falei, rapaz, você imaginou como vai? Quando veio a internet, aí eu vibrei, né? Aí eu falei, puxa vida, eu acho que aí não tem fim. Aí nós vamos aí se desenvolver de uma maneira exponencial, porque a gente vai poder se comunicar. E hoje em dia, você vê, né, a Covid-19, na verdade, ela, além de, claro, ela é dramática, né? Ela é muito triste, né? Porque ela ocasionou diversas mortes, né? Diversos óbitos, né? Isso é uma coisa dramática, muito trágica, na verdade, mas ela propiciou também muita coisa nova, né? Muita coisa nova. Eu acho que muitas atividades que nós imaginávamos a médio e longo prazo, nós tivemos que implementar em uma semana, em março,
né? Em uma semana nós tivemos que implementar. E está funcionando até hoje, né? Por exemplo, antigamente eu tinha que ir para São Paulo para fazer reuniões na Biquim, né? Hoje, quando tinha também na própria FIEB, quando a gente faz um seminário, eu tinha que chamar as pessoas de avião para vir, para fazer a reunião conosco. Hoje a gente faz isso, né, de uma maneira muito simples, muito barata e muito rápida, né? Você pode estar ao longo do dia, você pode estar em São Paulo, nos Estados Unidos, na Espanha, você pode estar em todos os lugares, né, de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que isso vem alavancando muito. Então, a Covid, o lado bom da Covid, não é muito grande, né, porque é trágico, continua sendo trágico ainda, né? Mas ela propiciou a gente a muitas coisas. Claro, tudo isso, viu, Etienne, ele impactou a sociedade, o comportamento das pessoas e também o comportamento das empresas, né? Esse comportamento social novo, esse comportamento das empresas, ele não vai mudar, eu acredito. Muitas coisas que nós implementamos, como o trabalho remoto, com as reuniões, com a maneira de trabalhar, né? Ela propicia uma melhor qualidade de vida e um maior desenvolvimento tecnológico. Eu acredito nisso, perfeitamente. É claro que nada ela substitui aquele abraço que a gente dá, aquela reunião, aquele convívio que nós temos, né? Eu acho que nada, de vez em quando, nós temos que fazer isso, porque é uma necessidade humana, né? Eu acho que o carinho, né? Esse carinho que a gente tem um pelo outro, essa, esse, 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 essa aproximação, né, do ser humano que nós somos, né? Nada substitui isso. Mas, claro, do ponto de vista tecnológico, isso deu um avanço muito grande, deu um avanço assim, espetacular. Eu Muito acho que isso legal, Zé. propiciou muita coisa mesmo. Fazer as coisas de uma maneira mais barata, mais econômica e que dá maior qualidade de vida. Viu? Muito Eu legal, lembro Zé. muito do Etienne. Só Sim. uma pequena coisa que eu queria comentar com você. É um livro que eu li há muitos anos atrás, que era O Presidente Negro, né? Era muito lúdico, né, de Monteiro Lobato, porque ele dizia, numa determinada parte, que a história do livro é muito interessante, porque o cara protagonista, ele sofre um acidente, aí ele vai para a casa de uma pessoa que ficou muito rica, e o cara ficou muito rico porque ele descobriu uma máquina do tempo. E ele, de uma maneira lúdica, Monteiro Lobato, ele dizia como seria o futuro, né, do mundo através da máquina do tempo, né, de uma maneira lúdica. E ele, numa das partes, ele disse o seguinte, além dele prever o presidente negro nos Estados Unidos, né, que foi Barack Obama, né, que aconteceu realmente. Esse foi um livro escrito, se eu não me engano, em 1936, por aí, mais ou menos por aí. Então, ele previu que nós poderíamos trabalhar por rádio, sem a necessidade de se locomover de um ponto a outro, né? Claro, naquela época ele nem imaginava que teria internet, né? Certo? Então, ele previu isso, que a coisa que existia era um rádio de comunicação, e que a gente não precisaria se locomover da casa para o trabalho e do trabalho para casa. E isso ia ser um ganho de produtividade muito grande. E realmente aconteceu isso de uma outra maneira, completamente distinta, mas foi um cara que pensava no futuro, né? Que sabia que era um cara diferenciado, né? Era um cara, apesar de todas as críticas que hoje em dia nós temos dele, né? Mas era um cara diferenciado. Muito legal. Zezé, você falou uma coisa aí, né? Você falou bastante de criatividade, né? Você falou bastante agora de criatividade. Uma coisa que me chamou bastante atenção que você falou aí foi sobre, você falou a criatividade, não existe o ser criativo, né? Existe a criatividade coletiva, né? Isso é muito forte e é muito real isso, né? Isso é muito real. Então, assim, uma pessoa criativa, por um processo de inovação, tem que ter realmente, como você falou, essa diversidade. E a crise, como a gente está passando agora, né, é uma crise, a crise, ela, né, tende também que as pessoas sejam mais criativas, né, que as pessoas busquem maneiras. A gente teve outras crises, como né, as guerras mundiais, aí, que fez com que as pessoas... Né, então, isso é muito legal, né, a gente pensar, né, que tudo que a gente está vem da criatividade, vem da inovação, e que, e que isso é para, como você falou aí também, uma coisa que é para melhorar a qualidade de vida, né? Então a gente tem que, né, pensar sempre nisso, né? A tecnologia, como melhorar a qualidade de vida. Falando um pouco sobre isso,
Quer dizer, o que é tecnologia para você? Como é que você vê essa tecnologia? E já adiantando aqui, né? Depois o Zé vai falar sobre isso, né? Agora ele está fazendo um mestrado em inteligência artificial. Agora. Etienne. Eu terminei em Terminou? fevereiro com o TCC, né? TCC. Ah, Meu terminou já, TCC. Zé? Terminei em fevereiro, graças a Deus, terminei em Fevereiro. TCC e tirei a nota máxima, graças a Deus, no meu TCC. Fiquei muito contente. Agora foi uma coisa assim espetacular, viu, Etienne? Porque vou lhe contar, eu contato com os jovens, todos os meus colegas do curso, né? Foi um curso lá na UFPA de 472 horas, né, um curso de especialização em ciência de dados, né, que foi muito importante. Então, esse curso, né, ele me fez eu participar, né, todos os professores eram bem mais jovens do que eu, né, bem mais jovens, e tinham um conhecimento e uma motivação incrível, rapaz. Eu chegava, o curso, claro, eu trabalhava toda semana, e o curso ele começava às 5 horas da tarde de sexta-feira e até às 10h15. Eu chegava exausto, né, da sexta-feira, né, da semana inteira de um intenso trabalho, mas me recuperava no curso. Eu saía de lá assim, exuberante, às 10h30. Aí a minha mulher perguntou, peraí, bicho, você chega, chega cansado em casa e agora está voltando às 10h30, 11 horas em casa, exuberante, dando risada, alegre. Rapaz, eu ficava energizado nesse curso. E o curso era sexta-feira e sábado, né? Sábado, das 7 da manhã até, basicamente, às 17 horas, né? 17, às 5h30, mais ou menos, da tarde, com uma hora de almoço. E eu chegava sábado à noite com uma energia enorme, né, cara? Assim, recuperava tudo no curso, né? Porque via coisas novas, via uma rapaziada assim, gente muito jovem, muito bacana. Eu consegui me integrar com eles assim de uma maneira muito fácil. São pessoas muito acessíveis, os jovens de hoje, a mentalidade deles, né, nesse curso, eles estavam ali para aprender, para conhecer, para se desenvolver, e isso fez um grupo muito bacana. Foi um curso que me motivou muito, que eu gostei muito, viu, Etienne? Foi um curso assim que foi diferente. A ciência de dados, para mim, eu acho, né, que isso é fundamental. Esse conhecimento, por exemplo, deixa eu explicar, de estatística, de álgebra, de espaço vetorial, né, esse conhecimento assim de banco de dados, SQL, não SQL, de aprendizado de máquina, essa parte toda de machine learning, que é aprendizado de máquina, supervisionado ou não supervisionado, deep learning, a parte de processamento e reconhecimento facial, né, a parte de visualização dos dados, ela é importantíssima para o engenheiro atual. Eu recomendo, sinceramente, que qualquer engenheiro de qualquer área, pode ser mecânico, naval, civil, químico, mas para qualquer tipo de engenheiro, ele deve, ele deve ter uma noção básica de ciência de dados, porque é o futuro. A inteligência artificial, ela vem aí, está revolucionando o mundo, está revolucionando as atividades profissionais, está tudo que você faz de uma maneira automática, ela pode ser, inclusive, não automática, ela pode ser feita, ela vai criar. A inteligência artificial, ela vai acabar com uma série de profissões, mas ela está criando também umas outras série de profissões muito importantes, muito mais desafiadoras, que diminui a capacidade de trabalho repetitivo, mas aumenta muito a sua capacidade intelectual. Então, eu acho que todo engenheiro, toda atividade, ela deve ter um pouco desse... Eu aconselho, né, a fazer um curso de especialização em ciência de dados. Abriu muito a minha mente. Viu, Etienne? Fica a dica, né? Fica a dica e a inspiração, né? O Zé Luiz, né? Mesmo com um cargo, né? Que demanda muito dele, né? No cargo de diretor superintendente, demanda muito, e ele vai fazer e ele se motiva, né? Como ele falou, ele segue exuberante em casa, né? Muito bom. Você falou aí da inteligência artificial, né? Que foi o mestrado que você fez, não foi, Zé? A inteligência Curso de artificial, especialização. Curso de hein? especialização. É um A curso de especialização especialização. é um curso de É. especialização. Ah,
a inteligência artificial está entrando muito também no gerenciamento de projetos, né? Então, bastante decisões que são tomadas pelo gerente de projeto, hoje já tem alguns estudos colocando isso em inteligência artificial, né? Vendo qual seria a decisão, né? Porque não existe a decisão certa, né? Existe a melhor decisão naquele momento, né? Exatamente, a melhor decisão naquele momento, que, passado o tempo, pode não ser já a melhor, É, né? Mas mas isso é a melhor decisão naquele momento. E aí, gente, você falou bastante da parte técnica, então, né, de como foi. E como é que foi fazer o MBA, né, em administração e passar, né, porque você sempre foi um gestor, né? Isso aí você sempre foi. Eu sempre conheci você, você já tinha essa, né, essa atitudes de gestor, comportamento de gestor, principalmente gestão de pessoas, né? Você sempre teve essa empatia. Mas como é que foi agora para essa passagem para valer, agora valeu de verdade, né? Agora você passou a ser né, um administrador. Como é que foi isso, Zé? Como é que foi essa passagem? Como é que foi no MBA? Né? Você sofreu muito ou não? E quais são os desafios? Né? Como é que foi esse processo todo? o desafio começou lá no MBA de administração, né? Foi um curso que eu fiz, foi de 1 ano e 3 meses, mas esse curso, ele praticamente eu trabalhava, né? E fazia o curso. Eu trabalhava segunda, terça e quarta. Não, desculpa, eu trabalhava terça, quarta e quinta e estudava sexta, sábado, domingo, porque segunda-feira nós tínhamos as provas, e as provas eram orais, no auditório, né? Era um anfiteatro, né, com 57 pessoas, e eram casos, né? E nós tínhamos que conhecer os casos e discutir os casos, né? E como eu estava na Espanha, tinha um problema da língua, né? Eu tenho muito, quando eu falo espanhol, quando eu falo castelhano, né? Eu tenho ainda um acento de brasileiro, natural. Eu aprendi espanhol já com 50 anos, né? Ou 40 e poucos anos. Então, eu tenho um acento brasileiro. E as pessoas, às vezes, começou por aí, né? A dificuldade de comunicação, porque todas as provas eram orais, todas elas, né? Então, claro, você teve um problema do idioma, né? Um problema que eu já tinha que me comunicar, eu tinha que me expressar bem, de uma maneira bastante objetiva no curso, discutir com os alunos, porque, na verdade, cada um tinha o seu pensamento e o professor colocava isso. Na verdade, ele não media as melhores decisões do caso, ele media, sim, a nossa capacidade de argumentação que nós tínhamos. Então, essa realmente foi muito bacana. E eu fui aprendendo, né? E gostava dos professores, porque os professores eram realmente exímios professores, eram os melhores professores que eu conhecia assim, na minha vida em termos de administração. Foram os melhores professores, eram especialistas em cada. Tinham professores de microeconomia, de macroeconomia, de comunicação. Eu tive que aprender a apresentar para um conselho um trabalho de 7 anos em 3 minutos e convencê-lo a realizá-lo. Então, você fazia um resumo de um trabalho de 7 anos, né, e convencer a um conselho de administração a realizar aquele desenvolvimento na indústria, é muito difícil, em 3 minutos. Eu só tinha 3 minutos. Né? Eu tinha 3 minutos para expor todo o trabalho e convencer ele a continuar com o trabalho. E aquilo, então, me ensinou muita coisa, né? Na parte de microeconomia, macroeconomia, a única prova que eu fiz escrita foi de contabilidade, foi da avaliação de um sistema contábil de uma empresa. Eu tinha que fazer as contas para achar os ratios dela direitinho, para poder avaliar. Mas foi um desafio assim muito bacana, porque nesse momento eu saí da estrutura cristalina das eólicas, né, para a parte financeira, contábil, recursos humanos, supply chain, microeconomia, macroeconomia, né? Então, foi uma ginástica mental muito bacana. E eu admirava muitos professores. A grande vantagem que eu tinha, talvez, é que eu admirava os meus professores, gostava deles. E, no final, né, eles gostaram muito de mim. Deram uma nota muito boa, uma das melhores notas, né? Porque eu gostava daquilo, gostava. Quando você faz as coisas com o coração, né, e você se sente bastante motivado, né? Então, toda essa parte criativa, ela sai naturalmente. Então, você está motivado, né? Você gosta das pessoas, gosta do ambiente, você interage bem com o ambiente. Claro, não foi fácil no princípio, mas foi muito bacana.
E quando vim para cá, né, foi a pergunta que você me fez, né, Etienne, como é que você passou da área de pesquisa e desenvolvimento, né, para uma parte já da administração de uma empresa petroquímica que é muito mais ampla, né? Não é fácil também, não, viu, Etienne? Não é muito fácil, né? Eu tenho dificuldades até hoje, certo? Tenho dificuldades até hoje, mas eu acho que o que nós temos que fazer é observar bem cada um de nós, cada um das pessoas que estão trabalhando, que são responsáveis pela área contábil, área financeira, né, que é responsável pela área de recursos humanos, de supply chain, conhecer os problemas deles, né, conhecer, interagir com eles e fazer com que cada um ajude. Nós conseguimos fazer isso de uma certa forma hoje através do Teams ou através de qualquer um dessas tecnologias de informação. Por que isso nos ajuda? Nós temos hoje uma reunião diária de produção, nessa reunião diária de produção vem a parte de compras, vem o responsável de compras, vem o responsável de supply chain, claro, vem os responsáveis pela área de operação, a área de engenharia, a área de segurança, que é fundamental, certo? Porque é o nosso principal valor, é a segurança, né? Vem a área de segurança, vem toda a área de supply chain, a área comercial, vem a área de assistência técnica, todas as áreas da empresa, não quero nomeá-las todas, mas vem todas elas. E com essa facilidade que nós temos, porque essa reunião pode ser presencial, mas nós fazemos presencial e híbrida, e através dessas tecnologias de informação que nós temos hoje, tecnologias de comunicação, como o Zoom, como o Teams, como todas elas, né? Principalmente aquelas do Google. Mas nós utilizamos uma que é da empresa, aí nós utilizamos essa. E aí todos participam, né? E todos entendem. E existe o que eu acho que é muito importante nisso, e que é meu sonho maior, é que não haja reino de taifas na empresa, ou igrejas dentro da empresa. Que a área de operação, a área de supply chain e a área de engenharia, né, e a área comercial, elas sejam realmente uma só área, né? Uma só área, e estejam uma direção certa. Agora, uma coisa que é muito importante, né, que eu vi e senti nisso tudo, é ter um planejamento estratégico. Isso é muito importante. Esse planejamento estratégico, a grande vantagem dessa empresa é porque ela vem desenvolvendo o planejamento estratégico há muitos anos. E esse planejamento estratégico ele percola por toda a empresa, desde o diretor até o operador 1, sabe? Ele percola por toda a empresa. Então, você ter um planejamento estratégico, você tem os seus objetivos, que precisam ser poucos, não podem ser muitos, né? Você possa analisar as suas fraquezas, né? As suas forças, né? As suas dificuldades, as metas, que são as metas diárias, as metas corporativas, as metas diárias e as metas pessoais, que não podem ser muitas, devem ser no máximo 4 ou 5 metas. E elas precisam ser quantificáveis, realmente. E com isso você direciona todo o grupo, ou seja, toda a empresa num só sentido, num só sentido. E aí você tem umas vantagens muito grandes, as vantagens muito grandes de produtividade na empresa, que é muito importante isso. Hoje, nós temos que aprender a fazer muito mais com menos pessoas. Infelizmente, é isso, porque dá mais agilidade à empresa. Né? Dá mais agilidade à empresa. Muito legal, Zé. Muito legal esse projeto, né, que vocês viram, ele foi tão profundo na parte técnica e também tão profundo na parte de gestão. Então, né, confirmando o que ele fala, ele tem que se aprofundar, né? Não adianta, né, Zé, saber, tem que se aprofundar. A gente estava falando, né, um pouco antes, né, de máquina de lavar prato, né, e a gente estava se aprofundando na máquina de lavar prato, no mecanismo da lavagem, dos procedimentos que podem, né, melhorar na máquina de lavar prato. Então, é esse que... A eficiência, o menos custo, menor água, menos energia elétrica. Isso é muito legal. Até você posicionar a louça dentro da máquina tem tecnologia para aumentar a eficiência de lavagem, diminuir o custo. É muito legal isso. Você falou uma coisa aí do MBA, né? Eu dou aula no MBA Gestão de Projeto, né? E eu gosto de dar muito essa parte de gestão de partes interessadas, gestão de comunicação. E eu sinto muito isso. Aqueles alunos que fazem com coração,
né? Eles se destacam, né? Eles se destacam nas notas, se destacam, eles são as melhores notas, se destacam na participação na aula, né? Então, exatamente isso que você falou. E eu falo muito isso, né? Isso que você falou também, de apresentar no mínimo tempo possível. No mínimo tempo possível, muitas vezes a gente não tem condição. Eu já apresentei projeto, né, no corredor, né, para o diretor, né, que tinha, ele foi andando e eu fui apresentando o projeto para ele na minha cabeça, né? Então, assim, eu tinha que apresentar porque era o tempo que ele tinha para aprovar o projeto, né? Então, a conversa de 5 minutos, né, no corredor andando, né, apresentei. Então, isso é realmente muito importante a gente saber, né? E o MBA, ele traz muito isso, né? Dependendo, como você falou, dependendo dos professores, ele traz muito essa prática, né? Eu costumo trazer muita prática, muitas coisas que acontecem no dia a dia. Como eu falo, né? A vida como ela é, né? Não, não a vida é bela, né? Mas a vida como ela é. Então, Exatamente. né, as dificuldades, né? Porque não, muitas vezes você vai ler um livro, gestão de projeto, na teoria é tudo bonitinho, vou fazer isso e isso, mas como é que é fazer uma apresentação andando, né? Em nenhum momento, nenhum, né? Nenhum livro vai falar isso, mas muitas vezes acontece, né? Já tive também de apresentar projetos, esperar na sala de reunião, fora da sala de reunião, porque o diretor, o vice-presidente estava acabando naquela reunião e eu entrei lá, né, marquei com ele lá 3 minutos também, como você falou, 5 minutos para ele poder aprovar, né, ou não o projeto, né? Então é isso mesmo, é a vida como ela é e precisa muito de coração. E como e uma coisa que você falou aí na sua gestão, né, que para mim é muito forte, é conhecer os problemas. Então, o gerente, né, um gestor, para mim, ele tem que conhecer os problemas e agir para ajudar, atuar para ajudar naqueles problemas, né? Porque não dizer como faz, mas sim atuar na... Porque hoje a gente tem profissionais, né, brilhantes aí, a gente tem, então... Você A falou gente uma vai... coisa importante, viu, Etienne? Muito importante mesmo. Que a gente tem que ajudar, porque, na verdade, o especialista não somos nós. Os É, especialistas são os responsáveis. Eles sabem muito bem como fazer, porque eles são os especialistas. A gente só tem que harmonizar, ajudar, fazer as perguntas certas, no momento certo, né? Dirimir as dúvidas quando for necessário e fazer as perguntas, porque eles têm a solução. Viu, Etienne? Eles têm a e, solução. Isso é bacana mesmo que você falou. é. E como eu sempre falo, né, nos meus cursos, tanto do MBA quanto fora, que assim não existe o certo, não existe o errado, né? Existe a melhor decisão naquele momento, né? Então alguém fala assim, pode ser um gerente pode ser autocrático, dependendo do momento ele tem que ser autocrático. Dependendo do momento, ele não pode ser muito democrático. Dependendo de alguns momentos, ele tem que ser. Outros não, outros ele tem que ser democrático. Então, ele tem que, como você falou, nessa capacidade de análise, é isso que eu tento passar para os meus alunos, que eles desenvolvem essa capacidade de analisar qual é a melhor decisão, qual é a melhor forma de eu atuar nesse momento. Porque não existe o É isso certo, não aí. existe o errado, né? Mas Você tem existe que o... fazer, Etienne, você tem que fazer, por exemplo, as perguntas, conhecer os problemas, analisar, como você falou, né? E chegar um momento em que você tem que tomar uma decisão. A decisão é sua. Sim, Você é o responsável. A decisão é exatamente. sua. Você não pode delegar a responsabilidade para ninguém. Mas você pode, sim, saber a opinião de cada um do grupo. E, com isso, analisar, é o que você comentou agora, analisar os prós e contras de uma determinada decisão e tomar aquela decisão. Porque a decisão, você é implacável isso, a decisão é E, sua, a responsabilidade é sua. não tomar decisão de supetão, né, por, muitas vezes por impulso, né? Você toma uma decisão por impulso. Não, analisa primeiro, né? Vê os dados, analisa os dados, estuda para E tomar a outra melhor coisa, viu, decisão. Etienne? Na maior parte das reuniões que eu entro já com uma decisão pré-concebida daquele assunto. E durante a reunião eu mudo completamente. A maior parte das minhas decisões eu altero ela ao longo da reunião. E não tem nenhum problema sobre isso. Isso não quer dizer que eu sou Sim. pior ou menor, absolutamente. Porque você Né? conheceu o problema melhor, né? Exatamente. Aí você tem mais inputs, mais informação, maior capacidade de análise, e altero, na maior parte das reuniões, sem querer, eu venho com uma dada decisão, uma pré-decisão na minha cabeça,
E 90% dos casos eu altero essa reunião durante a reunião, essa decisão durante a reunião, porque me dá mais informação, as pessoas me dão mais informação, têm liberdade para isso, têm liberdade de colocar as suas dúvidas, os seus receios, as suas vantagens, as suas desvantagens, e com isso a gente muda. E não tem nenhum problema com ele, eu não sou nem um pouco, assim, não me sinto inferior, absolutamente, de mudar a minha decisão quando uma pessoa me argumenta e me mostra que aquilo que eu vinha preconcebido, né, ela se altera completamente, inclusive para o lado inverso. Não me diminui absolutamente, não. Isso também acontece muito comigo, né? Porque, e é como você falou, né? A gente muitas vezes não conhece o detalhe do problema, e quando alguém mostra o detalhe, não, isso que eu estou pensando realmente está totalmente fora, né? Então aí a gente inverte. Zé, né, para não ocupar muito seu tempo já, né, para a gente terminar, você deu muitas dicas aí, Zé, então, eu queria que você tentasse sintetizar, é difícil, tentasse sintetizar as dicas para quem quer, por exemplo, quem está como engenheiro hoje, mas almeja um cargo de alta liderança, um cargo de diretor superintendente, ou até de um CEO de uma empresa. O que você recomenda? Quais são as dicas que você dá? Você já deu algumas aí, mas de uma forma resumida. Eu digo assim, de uma forma resumida para você, são alguns aspectos que são importantes. Primeiro, a determinação, né, do seu trabalho. Você tem que ser determinado, né? Você tem que ser bastante obstinado. Pensa que você pode fazer na vida. Então, tem que ser muito obstinado, né, no seu trabalho, nas suas realizações. Um outro ponto é ser muito organizado. Hoje em dia, em que você tem uma série de interrupções ao longo do dia, né? Porque hoje eu tenho aqui, eu estou fazendo uma videoconferência com você aqui pelo computador, toca o telefone, é urgente, eu tenho que atender, eu tenho que ver o iPad também, que tem no Teams uma outra reunião ao mesmo tempo, tem que dar minha... Então, você tem que ser muito organizado, ter uma agenda muito organizada, ter um trabalho muito organizado na sua cabeça. Eu acho que a organização ela é muito importante, determinação, compreensão dos problemas. Um outro ponto importante é você ser profundo, você poder ser... até quando você tem que ser profundo num determinado tema, né? Estudar ele realmente, profundamente, conhecer aquilo que você desconhece. E eu acho que o mais importante é aprender com as pessoas. Eu aprendi muito com você, Etienne, certo? Aprendi e estou aprendendo ainda hoje, né? Hoje eu acho que aquela palavra long life learner, né, e o Long Life Deeper, né, eu acho que é muito importante, porque até hoje eu estudo inglês, eu estudo as línguas, francês, português, espanhol, até hoje eu estudo. Então, a pessoa que não estuda, ela fica obsoleta, ela não acompanha o andamento do processo. Hoje o mundo está mudando de uma maneira muito rápida, e a gente tem que perceber isso. Então, a dica que eu dou é você parar e perceber para onde o mundo vai, né? Quando eu estava no início dessa crise, né, sanitária sem precedentes que nós tivemos, eu observei algumas coisas importantes. Eu observei que o comportamento da sociedade estava se modificando muito e que esse comportamento ia impactar em alguns setores da economia de uma maneira muito profunda. E realmente aconteceu isso, né? O querosene, por exemplo, ele saiu de 100 para 10 o consumo dele, de uma hora para outra, né? Em abril, o querosene de aviação estava a 10, né? De uma maneira muito rápida, e até se recuperar esse querosene, ele vai demorar até 2030, recuperar níveis antes da pandemia. Então, eu acho que a gente observar o mundo, sentar um pouco, observar para onde vai o mundo, saber como é que a gente está atuando, como esse mundo está se transformando, eu acho que é muito importante para que a gente vá se atualizando, para que a gente vá se aprofundando nas técnicas que a gente precisa para conhecer esse novo mundo que está aí. Esse novo normal, ele não vai mudar, mas esse novo normal vai se mudar. Esse mundo está em perfeita mutação, cada vez mais rápido, e o aprendizado constante ele é fundamental. Hoje a gente estuda, eu leio, vejo algumas revistas internacionais, tento ver como cada um está pensando, para onde vai o mundo, e tento me situar nele. Eu ainda,
vou fazer 65 anos, né? Devo me aposentar obrigatoriamente na empresa que eu trabalho, porque quando a gente atinge 65, mas tenho planos futuros, né? Estou trabalhando também em outras coisas, né? E não vou parar por aí. Por quê? Porque eu acho que é muito bacana isso, né? Isso me dá muita vida, né? Me dá muito sabor ainda. Eu ainda tenho energia, né? Para dar e para colaborar também nessa sociedade, entendeu, Etienne? Eu acho que a minha colaboração foi, assim, de uma certa forma, importante, certo? Eu acho que dá para dar alguma coisa ainda, né? E a observação é muito importante, viu, Etienne? Você observar o mundo como ele está em perfeita mutação, né? Mudando cada vez mais rápido, a gente observar também o comportamento das pessoas, porque isso impacta, né? Em vários setores da economia. E nisso a gente tem que atuar rápido. A empresa que não se modifica, ela cai. A empresa que não se modifica rapidamente e se ajusta ao novo comportamento, ao novo normal, à nova tecnologia, ela ela é fadada a cair, ela é fadada a se extinguir, seja ela qual for, inclusive as grandes empresas de petróleo. Você está vendo aí. Sabe onde estão indo as grandes empresas do petróleo? Onde elas estão fazendo maiores investimentos em energias renováveis. A transição energética, ela vem aí e não vai acabar. Ela é muito importante. A descarbonização é muito importante para o futuro do mundo. Então, a gente tem que estar de olho nisso, nessa transição energética, a descarbonização, o hidrogênio verde. Né? Então, esses são temas que são muito importantes para a gente estar de olho. Para onde vai o mundo? Né? Para onde vai esse novo mundo que a gente está vivendo? E que cada vez nos dá mais prazer, não, Etienne? Muito legal, Zé. Então, fica a dica, ficam as dicas e fica a inspiração, né? Porque para mim o Zé Luiz é uma inspiração, né? Para mim é uma referência, é uma inspiração. Eu estou sempre aprendendo muito com ele, mas aprendendo muito mesmo. Cada encontro com ele, mesmo telefone, mesmo aquelas conversas rápidas, né? A gente aprende muito e a gente se motiva, né? Eu mesmo me motivo muito, né? Com uma conversa, né, com o Zé Luiz, né? Muito legal, Zé, muito legal mesmo, Zé, muito legal, né? Eu não tenho palavras para te agradecer, né? É isso. Você tirar Eu que agradeço, Etienne. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu achei bacana essa conversa. Né? Foi uma oportunidade da gente se rever também, né, Etienne? Porque a gente tem falado muito rápido, né? Sempre. Deixa eu te falar. Aí foi uma coisa muito bacana, porque foi uma oportunidade da gente se rever, de ver você, né, do qual eu gosto muito. É uma pessoa que me marcou bastante, né, na vida também, enquanto legal saber era disso. estagiário ainda, né, me marcou bastante. A gente não esquece, não. Então, ok, Zé, então muito obrigado, Zé, mais uma vez, né? E vamos para agora a 21ª entrevista depois dessa, então vamos continuar aí. Até a próxima entrevista.